Olha aí, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas e essa daqui é a sua aula número 13 sobre HTML5. E na aula de hoje a gente vai falar sobre tabela. Novamente, tabela é bastante utilizado para a gente organizar dados. A gente consegue fazer essa organização de dados através de tabelas. A gente está bastante acostumado com tabelas, principalmente aqueles que já trabalham como administração ou alguma coisa do tipo, que a gente utiliza o Excel, por exemplo, para fazer essa organização. E o Excel nada mais é do que tabelas, colunas e linhas e células. Isso é uma tabela. Então a gente pode utilizar tabelas também em HTML5 e para isso a gente utiliza a tag table, que significa tabela em português. E existem alguns detalhes sobre a tabela. A tabela é um bloco e dentro dela a gente consegue fazer o alinhamento de várias outras tags. Essas outras tags principalmente são três. TR, que significa Table Raw, que isso aqui é uma linha, significa que a gente está inserindo uma linha em uma tabela. Existe a tag TH, que é Table Head, que isso a gente define os títulos, né? O título da nossa tabela. E por último, existe a tag TD, que significa Table Data, que são os dados, né? São os dados que a gente pode utilizar, que a gente vai inserir na nossa tabela. E um detalhe importante é que dentro de cada TD, né, que são os dados, a gente pode inserir textos normais. Normalmente a gente abre um TD e informa um texto, ou a gente pode inserir imagens nessa TD, a gente pode inserir parágrafos e assim por diante. É bem flexível, né? A gente vai ver aqui um exemplo de como as tabelas funcionam. Vamos aqui no nosso editor de texto simples, salvando. Aqui a gente vai entrar na nossa pastinha, vamos criar a aula 13. Aula 13, e aqui dentro a gente vai criar nosso arquivo index.html. Salvando, aqui a gente vai inserir a nossa estrutura padrão, salvando, e no título a gente vai informar aula 13, e na aula 13 a gente vai falar sobre tabelas. Tabelas, isso. E aqui dentro de body a gente vai fazer o seguinte, para ficar organizado, vamos aqui inserir um título, minha tabela ou tabela de preços. Fechando o H1, que é o título, a gente vai inserir aqui embaixo uma tabela. Então a tag table, a gente vai fazer o fechamento dela aqui embaixo. É table. E aqui dentro a gente pode começar a criar a nossa tabela, né? Então, antes de tudo, o que a gente precisa inserir em uma tabela é uma linha. Né? Lembra que uma tabela existem várias linhas, então a gente utiliza a tag tr para isso, que significa table raw, né? Então fechando a nossa tag table raw, a gente tem um elemento e dentro deste elemento a gente vai inserir os títulos, né, que existem na nossa tabela. Então aqui eu vou fazer a abertura e o fechamento e aqui eu vou colocar, por exemplo, produto. E a gente vai ter uma coluna, né, chamada produto, e a nossa outra coluna a gente vai chamar de, inserir aqui um th de novo, eu vou colocar aqui quantidade disponível, né, vou colocar aqui, fechar a nossa tag th, mais uma vez eu vou inserir aqui outro th e aqui eu vou colocar preço. Então a gente vai ter três colunas, cada coluna a gente vai ter o produto, a quantidade e o preço. Se a gente salvar isso daqui já para dar uma conferida como que está ficando, entrei aqui na nossa aula 13, dei 2 cliques no arquivo. Então perceba que a gente tem aqui o nosso título, tabela de preços, e aqui a gente tem as nossas colunas. Não dá para ver ainda, né, as linhazinhas, a gente consegue colocar isso, mas a tabela basicamente em HTML não tem bordas. Essas bordas a gente insere utilizando o CSS. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas perceba que a gente tem aqui três colunas: produto, quantidade e preço. Foram essas colunas que a gente criou. Então, se a gente voltar lá no nosso documento, eu vou fazer mais o seguinte: eu vou criar uma nova linha, tr, table raw, fechando. Eu vou fazer o seguinte aqui: eu vou inserir um dado. Então é td, table data. Eu vou fazer o fechamento dessa tag e aqui eu vou fazer o seguinte: o primeiro TD vai ser referente à primeira
coluna. E os outros TDs que eu for adicionando vai ser referente às outras colunas. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar, o produto é o quê? Por exemplo, o arroz. Aqui dentro, no próximo TD, é a quantidade, né? Eu tenho que informar quantos que existem, né? Então, vamos dizer que existem 10, né? 10 quilos de arroz. Então, fechando aqui um TD. E aqui eu vou inserir, por último, o nosso preço, né? TD. Quanto custa? Custa 3,50, por exemplo. Então, TD, fechei. E o que a gente tem aqui é o seguinte, a gente tem uma linha. Essa linha, ela contém os títulos, TH, né? E depois a gente tem outra linha. E essas linhas contêm os dados, né? E esses dados são referentes às nossas colunas. Então, coluna produto, coluna quantidade e coluna preço. Então, se a gente salvar isso daqui e voltar aqui no browser e atualizar, a gente vai perceber que foi preenchido justamente da forma certa. Produto, arroz, quantidade 10, preço 3,50. E assim a gente pode repetir várias linhas, né? Só que lembrando que eu vou copiar para ficar mais rápido. E aqui vou fazer o seguinte. Aqui eu vou inserir agora feijão. O feijão ele possui 5 quantidades só. E o preço dele ele vai custar R$ 6,70. E então perceba que aqui eu inseri eu tenho uma linha de dados. Aqui eu tenho uma segunda linha de dados. E assim por diante. Salvando, aqui eu posso inserir quantas linhas eu quiser, né? E voltando aqui no browser e atualizando, então aqui eu tenho inserir mais um dado, né? Feijão, quantidade 5 e o preço 6,70. Então com isso a gente conseguiu perceber como que uma tabela funciona. Aqui eu poderia colocar vários dados, né? Mas perceba que eu só tenho um bloco, né? Referente ao título, que é isso daqui, que são as colunas, e as demais são colunas de dados. A gente pode inserir vários dados aqui, né? Então, voltando para a apresentação, a gente aprendeu na aula de hoje sobre tabelas, como inserir tabelas, como as tags table, TH, TR e TD funcionam, e a gente conseguiu fazer uma prática. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, nos envie um e-mail para esse e-mail ou fale com a gente lá no @algamish, e tem também o nosso canal no YouTube. Então, um grande abraço. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova e até a próxima aula. Tchau!